Gravando já? Opa, agora sim. Bom, gente, a aula hoje vai ser sobre cilindros. Aula de cilindro, beleza? Então, página 86, aula 26, frente 3, aula de cilindro, uma aula super importante que cai em todos os vestibulares. Então, o que é um cilindro? Um cilindro, a grosso modo, é como se fosse um prisma de bases circulares. Um prisma de base circular é um cilindro. A gente tem o prisma, o cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo é aquele que tem, ele é meio torto, assim, né? Ele é mais raro, esse cilindro oblíquo, né? Esse H, que é a distância entre os planos, corresponde à altura do cilindro, tá? E essa distância aqui, ó, a linha, o S é a base do cilindro, ou seja, essa região aqui é a base do cilindro. Ele tem duas bases, assim como o prisma. E a geratriz do cilindro seria esse segmento aqui, ó, a linha. Tudo bem? Então, isso aqui é um cilindro oblíquo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura, né? O cilindro circular, ele pode ser reto ou oblíquo, de acordo com a posição relativa entre as geratrizes dos planos da base. Então, olha só, aqui a geratriz, ela é torta, portanto, eu estou diante de um cilindro oblíquo. E aqui a geratriz, ela é reta, então eu estou diante de um cilindro reto, tá? Ela forma um ângulo de 90 graus. Toda vez que ela formar um ângulo de 90 graus aqui, toda vez que ela formar um ângulo de 90 graus, ela forma um ângulo de 90 graus, eu estou diante de um cilindro reto. Eles são muito mais comuns. Na verdade, a maioria esmagadora, o que cai praticamente é só cilindro reto. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Cilindro circular reto ou de revolução. O cilindro circular reto é também chamado cilindro de revolução. Por que que isso ocorre? Perdão, gente. Por que que isso ocorre? Porque ele é gerado pela rotação de um triângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Então, ó, se você pegar um retângulo e girar ele em torno de um dos seus lados, você formará um cilindro. Por isso que ele é chamado de cilindro de revolução. Porque quando você gira muito rápido essa figura aqui, ela vai acabar gerando um cilindro, tá? Fazendo muito rápido aqui, ela vai gerar um cilindro. Então, é isso que eu estou mostrando com estas figuras aqui, tá bom? Então, o cilindro de revolução, ele vem da rotação de um retângulo em torno de um eixo, tá? Então, esse seria o cilindro. Vamos falar um pouquinho de secção meridiana. O que é a secção meridiana? É a interseção do cilindro com o plano que contém o seu eixo de rotação BC. Então, nesse caso aqui, ó, a secção meridiana seria um retângulo, esse retângulo destacado em amarelo. Esse retângulo destacado em amarelo seria a secção meridiana. Bem? E existe um tipo de cilindro super importante aqui, que é o cilindro equilátero. Ó, você que vai prestar Enem, fique esperto com essa palavra, hein? Cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é o cilindro em que a secção meridiana é um quadrado. A secção meridiana é um quadrado. Então, ó, a gente tem aqui um cilindro, é um cilindro equilátero. Se é um cilindro equilátero, essa secção meridiana é um quadrado. Portanto, nós teríamos o seguinte: se essa distância aqui, ó, vale 2 raios, a altura também valerá 2 raios. Então, ó,
a geratriz é igual a 2 raios. Então, perceba que essa figura amarela é um quadrado. Por isso que a gente diz que a secção meridiana seria um quadrado. Quando você intercepta o cilindro com o plano que contém o eixo de rotação, vai formar um quadrado. Mas, basicamente, o que você precisa saber num cilindro equilátero é que a altura é igual a 2 raios. Ou, em outras palavras, que a altura será igual à secção meridiana. Tudo bem? A altura será igual à secção meridiana. Vamos lá, então, gente. Áreas do cilindro. Já falou bastante conceito de cilindro. E agora nós falaremos das áreas do cilindro. Então, ó, quando você vai ao banheiro, você tem aí, ó, o papel higiênico, né? E o papel higiênico demonstra as áreas, principalmente a área lateral de um cilindro. Quando você puxa, a gente tem a área da base, que a área da base vai ser a área de um círculo. A área do círculo é πr². Então, a área da base será equivalente a πr². Tudo bem? Se você abrir, você vai perceber que vai formar um retângulo. Tudo bem? Então, isso aqui seria um retângulo. E ele tem 2 círculos aqui que correspondem às bases. Tudo bem? Então, a gente tem um retângulo e tem os 2 círculos aí que correspondem às bases do cilindro. Essa região verde corresponde à área lateral. E quanto mede a área lateral? A área lateral vai ter a medida da área de um retângulo. Tudo bem? E qual seria a área desse retângulo? A área do retângulo seria essa aqui, ó. Seria a medida desse segmento. Este segmento aqui, ó, corresponde ao comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. Então, quer dizer que essa distância aqui, ó, esse segmento, é o comprimento da circunferência, que vale 2π vezes o raio. O raio é maiúsculo. 2π vezes o raio. Então, quer dizer que a área lateral será 2πr vezes h, lado vezes lado. Portanto, a área lateral do cilindro será igual a 2πr vezes h. Tudo bem? E esta corresponde à área lateral de um cilindro. Beleza. Então, a área total seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque a gente tem aqui, ó, 2 bases. Então, área lateral mais 2 vezes a área da base. Beleza? O volume de um cilindro. Como a gente calcula o volume do cilindro? É igualzinho o volume de um prisma. Então, o volume de um cilindro seria a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é πr² vezes a altura, que é h. Portanto, o volume será πr² vezes h. Tudo bem? πr² vezes h. Caso especial aí. A gente tem um caso especial que é o volume do tronco do cilindro. Como a gente vai fazer o volume do tronco de cilindro? O volume do tronco de cilindro, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente tem aqui um cilindro e a gente pode cortar ele, ó, num plano não paralelo à base. Então, vai formar essa figura. Vamos dizer que essa figura aqui, ó, é como se fosse um batom. Essa figura é como se fosse um batom. Então, eu vou querer saber quanto vale o volume do batom. Qual seria o volume do batom? Ora, para a gente calcular o volume do batom, a gente pode pensar o seguinte.
Se a gente tivesse outra figura igualzinha a esse batom, então, ó, se a gente tiver outra figura igualzinha a esse batom, a gente pode empilhar as duas. Se a gente empilha as duas, vai formar um único cilindro aqui, ó, com altura A mais H. E aí vai formar um cilindro reto. Não é interessante, ó? Vai formar um cilindro reto. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? O volume do sólido será πr² vezes A mais H. πr² vezes A mais H. Só que o volume do sólido corresponde a 2 volumes do tronco, certo? Ou 2 volumes do batom. Portanto, nós teríamos o volume do tronco seria igual ao volume do sólido dividido por 2. Então, o volume do sólido é esse. Então, a gente costuma dizer que vai ser a área da base, πr², vezes a média das alturas. As alturas são A e H. Então, a área da base vezes a média das alturas. Tudo bem? Gente, isso é raro cair, mas, eventualmente, cai. Como a gente está aqui, eu já vou falar todos os casos possíveis. E começarei a aula aí com uma questão que cai demais. Seria essa daqui, ó, que caiu na Unifesp em 2006. É um cilindro oblíquo, que já é mais raro, e além disso, ó, é um tronco de cilindro oblíquo. Vamos ler a questão para que vocês entendam. Ó, a figura indica algumas das dimensões de um bloco de concreto formado a partir de um cilindro circular oblíquo com base no solo e um semicilindro. Beleza? Então, ó, aqui ó, é um semicilindro. Seria essa figura aqui, ó, vou pintar de vermelho para você entender o que é o semicilindro. Então, ele fala, ó, é um cilindro oblíquo mais um semicilindro. Dado que o raio da circunferência da base mede 10 centímetros, então, quer dizer, o raio da circunferência da base mede 10 centímetros. O volume do bloco de concreto em centímetros cúbicos, então, ó, ele quer o volume do bloco de concreto em centímetros cúbicos. Perceba que, inicialmente, já as unidades estão diferentes, ó. Aqui é centímetro, que é o raio da base, e as alturas estão em metro. Então, nós vamos transformar as alturas para unidades mais convenientes, que são centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Tudo bem? 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1,2 metro equivale a 120 centímetros. Então, quer dizer que as alturas são 100 centímetros e 120 centímetros. O autor quer o volume do batom. O volume do batom seria, ou o tronco de cilindro, seria π vezes o raio da base ao quadrado, que no caso é 10, vezes a média das alturas. A média das alturas vai ser a média entre 120 e 100. Portanto, vai ficar 120 mais 100 dividido por 2. 120 mais 100 dividido por 2. Portanto, o volume será equivalente a 10 ao quadrado dá 100. Portanto, ficará igual a 100π vezes 120 mais 100 vai dar 220. 220, então, dividido por 2. 220 dividido por 2 equivale
a 110. Portanto, será igual a 100π vezes 110. Então, vamos lá, ó. 100 vezes 110 seria igual a 11.000. Portanto, equivalente a 11.000 π centímetros cúbicos. E 11.000 π centímetros cúbicos corresponde à alternativa A. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Esse já é um caso bem raro aí. Eventualmente cai na Unicamp também. É um caso um pouco raro. Beleza? Vamos continuar então. Vamos para as outras questões aí. Que já vamos começar com o exercício de sala aí. O exercício de sala número 1, a página 86. Vamos lá. Considere um cilindro circular reto. Se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, então o raio da base será reduzido pela metade e a altura será duplicada. Ele quer saber o volume do cilindro. Então, perceba aqui que a gente está trabalhando com 2 cilindros. Ele tem um cilindro que seria a referência. Então, a gente tem um cilindro aqui, será a referência. Então, olha lá, ó. A gente tem aqui um cilindro. Como eu disse a vocês, a solução ainda de desenho não está totalmente pronta. Então, ó, esse seria o cilindro de referência. Nesse cilindro de referência, nós temos o seguinte. Nós temos o raio da base R e a altura H. Aí ele fala, se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, então o raio da base será reduzido pela metade. Então vai ficar assim. O raio da base será reduzido pela metade. E a altura será duplicada. O que vai acontecer, então? Vamos pensar. O raio da base não será mais errão. O novo raio da base será equivalente a raio sobre 2, pois o raio da base ficou dividido pela metade. E a altura não será mais H, porque a altura será duplicada. Então, vai ficar 2H. Vamos lá, então. Vamos calcular o volume do primeiro cone. O volume do primeiro cone seria equivalente a área da base vezes a altura. Então, o volume seria igual a área da base, π, vezes raio ao quadrado, vezes altura. Esse seria o volume desse primeiro cilindro. É o volume 1. E agora a gente, ó, parece aqueles discos antigos. E tem agora o volume 2. Como é que a gente faz o volume 2? Da mesma forma. O volume 2 será a área da base vezes a altura. Portanto, o volume 2 será igual a π vezes
raio sobre 2 ao quadrado, vezes a nova altura, que será 2H. Então, o volume 2 seria equivalente a π vezes raio ao quadrado sobre 4 vezes 2H. Dá para cancelar o 4 com 2, vai sobrar 2 aqui embaixo. Portanto, o volume V2 será igual a πr quadrado vezes H dividido por 2. Então, o que aconteceu do volume 1 para o volume 2? Ele foi reduzido à metade, tá vendo? Ele foi reduzido à metade. Se ele foi reduzido à metade, quer dizer que sofreu um decréscimo de metade. E metade, se você multiplicar a metade por 50, em cima e embaixo, se você multiplicar a metade por 50, em cima e embaixo, você estará diante de menos 50%. Ok? Então, será menos 50%. Ou seja, foi reduzido a 50%. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. A opinião de vocês é importante mesmo. Vamos ver aí o que o pessoal está achando. Vamos, então, para a próxima questão. E o gabarito é a mesma. Próxima questão. Vixe, olha só. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a figura a seguir. Qual é o volume em metros cúbicos no interior desse túnel? O autor quer o volume no interior do túnel. Essa região é uma região semicircular. Então, se a gente for ver a medida do raio, não será 12. Na verdade, o 12 é a medida do diâmetro. Então, o raio medirá 6. Tudo bem? E aqui, ó, seria a medida da altura do cilindro. Então, a altura será igual a 400. Então, vamos lá. Qual seria o volume desse túnel? Ele quer em metros cúbicos. Está tudo em metro. Tudo em metro. Então, fechou. Porque aqui também são 6 metros. O volume seria o volume do cilindro dividido por 2. Então, o volume seria π vezes 6 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 400. Tudo isso dividido por 2. Professor, por que vai ficar dividido por 2? Porque aqui é um semicírculo, é como se fosse meio cilindro, não é o cilindro inteiro. Portanto, o volume será igual a 36π vezes 400, tudo isso dividido por 2. Tudo bem? 400 dividido por 2 vai dar 200.
E 200 vezes 36, o volume será igual a 7.200 pi metros cúbicos. Tudo bem? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está achando aí da questão. Essa é a questão número 2 aí, o exercício número 2 de sala. Vou tomar mais uma aguinha. Vamos que vamos. Gente, fundamental aí que a gente aborde a parte de área lateral, né? Então, vou fazer aqui a questão da Unesp de 2018, prova do meio do ano. Olha só, os menores lados de uma folha de papel retangular de 20 centímetros por 27 centímetros foram unidos com uma fita adesiva retangular de 20 centímetros por 5 centímetros. Então, essa folha aqui, ela foi reunida com este adesivo aqui, ó, de 20 centímetros por 5 centímetros, formando um cilindro circular reto, vazado. Na união, as partes da fita adesiva em contato com a folha correspondem a dois retângulos de 20 centímetros por 0,5 centímetros, conforme indica a figura. Desprezando-se as espessuras da folha e da fita e adotando π igual a 3,1, o volume desse cilindro é igual a... Então, o autor fala da área lateral, só que ele quer o volume do cilindro, uma questão bem completa. Então, vamos pensar, ó. O que acontece? Tem uma região aqui no adesivo que ela fica colada na folha, que seria essa região verde aqui, ó. Essa região verde. Então, essa região verde, ela vai ficar colada na folha, ela vai ficar aqui, ó. Fica aqui, opa, aqui na folha, e aqui a outra folha. Tudo bem? Então, essa região, ela vai ficar colada na folha. Ela fica sobreposta na folha. Então, quando você une aqui, o que acontece? Dá para saber o comprimento dessa circunferência aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Quanto vale o comprimento dessa circunferência? Gente, o comprimento dessa circunferência seria o 27, né, ó, mas o 27 não é tudo, tem mais o adesivo. O adesivo é 5, então aquele aluno mais afobado, ele já falaria que é 27 mais 5. Mas, na verdade, não é 27 mais 5. Por quê? Porque essa região verde aqui, ó, ela fica sobreposta. Se você colocasse 27 mais 5, você ia estar contando essa região verde duas vezes, tá? Então, para você desprezar, o que você faz? Você tira meio centímetro de cada lado. Então, ó, vai ficar exposta, na verdade, apenas esta parte aqui, ó. E esta parte mede 4 centímetros. Portanto, essa região aqui, ó, medirá 4 centímetros. Então, a gente tem a região verde, que mede 27, mais a região vermelha, que é 4, que dá, então, o comprimento da circunferência será 27 mais 4. E 27 mais 4 será igual a
31. Quanto vale, então, o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência seria 2π vezes o raio. Então, 2π vezes o raio é igual a 31. Assumindo ainda que o π é equivalente a 3,1, portanto, obteremos 2 vezes 3,1 vezes o raio seria igual a 31. Então, ó, 31 dividido por 3,1 equivale a 10. Passo 2 dividindo, raio é igual a 10 dividido por 2, o raio será 5 centímetros. Então, esse é o comprimento do raio. Comprimento do raio, 5 centímetros. Agora vem, o autor quer saber quanto vale o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Esse seria o volume do cilindro. Então, o volume seria equivalente a área da base. A área da base será π vezes 5 ao quadrado vezes a altura. A altura vale 20. Então, o volume será igual a 3,1, que é o valor do π, vezes 25, vezes 20. 25 vezes 20 resulta em 500. E 500 vezes 3 dá 1.500. Como é 3,1, resultará em 1.550 centímetros cúbicos. E 1.550 centímetros cúbicos corresponderá à alternativa A. Tudo bem? Corresponderá à alternativa A. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. O que vocês estão achando dessa questão? Bom, vamos fazer mais uma aqui, que é o exercício complementar número 9. O exercício complementar número 9 diz o seguinte: seja um cilindro circular reto com raio da base de comprimento R igual a 2, e cuja altura tem comprimento H. Então, o raio R, que é igual a 2 centímetros, e o comprimento H. Seja D a maior distância entre dois pontos desse cilindro, como ilustra a figura. Então, D é a maior distância entre dois pontos desse cilindro. Supondo que o cilindro tenha volume igual a 1 litro, o volume é igual a 1 litro. Calcule a sua área de superfície total. Então, pera lá. O que é 1 litro? 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Só que as unidades aqui, ó, estão todas em centímetro. Todas em centímetro. Então, como é que a gente vai fazer para converter o decímetro para centímetro? Pensa assim, ó. 1 decímetro seria equivalente a 10 centímetros. 1 decímetro seria equivalente a 10 centímetros. Se eu pegar isso aqui e elevar ao cubo,
Se eu pegar isso aqui e elevar ao cubo, eu teria o seguinte: 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. O centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, a gente poderia pensar no seguinte: vou fazer o item A aqui. Então, a gente pode pensar assim, ó: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro será π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume é 1.000. Então, vou substituir já aqui por 1.000. É igual a π vezes raio da base. O raio da base é 2. Portanto, vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes a altura. 2 ao quadrado é 4. Então, 1.000 é igual a 4π vezes a altura. Passo 4π dividindo. 1.000 dividido por 4π é igual a H. Então, quer dizer que a altura seria igual a 1.000 dividido por 4, dará 250 sobre π. Então, a altura será igual a 250 sobre π. Vamos calcular agora a área total. Como a gente calcula a área total? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, ó, a área total do cilindro seria igual. Ele quer que calcule a sua área total. Então, é isso mesmo. A área lateral será igual 2πRH mais 2 vezes a área da base. Ou seja, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, a área total será igual a 2π vezes o raio. O raio é 2 centímetros. 2π vezes o raio vezes a altura. A altura vale 250 sobre π. 250 sobre π. Mais 2π vezes o raio. O raio, nesse caso, vale 2. Portanto, 2π vezes 2 ao quadrado. Então, olha só aqui. Dá para cortar bastante coisa, hein? Dá para cortar o π com π. Corta o π com π. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 250 dá 1.000. Então, a área total será igual a 1.000 mais 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8π. Portanto, a área total
seria igual a 1.000 mais 8π, unidade de centímetros quadrados. Então, a área total seria 1.000 mais 8π vezes centímetros quadrados. Tudo bem? Esta seria a área total. Como eu estou sem espaço aqui, gente, vou fazer aqui uma pequena mutreta. E, ó, beleza, está dando certo. Não, deixa eu fazer uma mutreta aqui para... Pronto. E volto na questão. Assim já fica tudo apagadinho. Ó, então seria o exercício complementar número 9. Olha só, determine o valor de D no caso em que H, R e D seja uma progressão geométrica. H, R e D seja uma progressão geométrica. Então, ó, uma PG com R, H e D. Tudo bem? Então, olha só. Perceba que o D, gente, é claro que é uma questão de segunda fase, né? Então, é um pouquinho mais complicada. Perceba, principalmente o item B. Perceba que o D aqui, ó, ele se relaciona com o H através do raio. Como? Ó, daqui até aqui mede raio. E daqui até aqui também mede raio. Então, ó, esse triângulo é retângulo. Esse triângulo aqui, ó, corresponde a um triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, eu poderia dizer o seguinte, que D quadrado é igual a R quadrado, ou, aliás, 2R ao quadrado, mais H quadrado. Então, ó, D quadrado menos, aqui dá 4R quadrado, deixa eu fazer uma passagem a mais, igual a 4R quadrado mais H quadrado. Passa o 4R quadrado para lá, D quadrado menos 4R quadrado é igual a H quadrado. Lembrando que o R não é uma incógnita, o R vale 2 centímetros. Se o R vale 2 centímetros, então teremos o seguinte, D quadrado menos 4 vezes o R, que vale 2 centímetros, então será vezes 2 ao quadrado, é igual a H quadrado. Então, dá 4 vezes 4, dá 16. D quadrado menos 16 é igual a H quadrado. D quadrado menos 16 é igual a H quadrado. Como é uma PG, a gente tem uma propriedade da PG. A propriedade da PG diz o seguinte, que o termo do meio ao quadrado é ping-pong. O termo do meio ao quadrado é ping-pong, ou seja, H quadrado é R vezes D. Então, na PG, a gente sabe que o termo do meio ao quadrado é ping-pong. Então, será igual a H quadrado é igual a R vezes D. Tudo bem? Então, vamos lá. H quadrado, quanto vale H quadrado? D quadrado menos 16? Então, vai ficar D quadrado menos 16 será igual a R. Quanto vale o R? 2. Então, 2 vezes D. Passo o 2D para lá, então teremos D quadrado menos 2D menos 16 é igual a zero. Tudo bem?
d quadrado menos 2d menos 16 é igual a zero. Bom, em posse de tudo isso, a gente pode fazer o discriminante, resolver essa equação do segundo grau. Lembrando que d é uma medida positiva. Então, ó, o discriminante é b quadrado menos 4ac, no caso, então, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 16. Então, o discriminante será igual a menos 2 ao quadrado dará mais 4, menos com menos dá mais, 16 vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64. Discriminante, então, é igual a 68. 68, deixa eu tirar aqui, ó. 68 dá para dividir por 2, dá 34. Por 2 dá 17. Por 17 dá 1. Então, vai dar 2 raiz de 17. Então, a raiz do discriminante será igual a 2 raiz de 17. Então, vamos lá. O D, quanto vale o D? O D valerá menos B, ou seja, menos 2, mais ou menos 2 raiz de 17, sobre 2 vezes o A, que no caso é o próprio 2. D, então, será igual, menos com menos dá mais, portanto, 2, mais ou menos 2 raiz de 17, tudo isso dividido por 2. Dá para colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar igual a 1 mais ou menos raiz de 17. Tudo isso sobre 2. Dá para cancelar o 2 com 2. Então, D seria igual a 1, ó, tem 1 mais raiz de 17 e 1 menos raiz de 17. Como raiz de 17 é maior que 1, deve ser 4 é alguma coisinha. Então, 1 menos 4 não vai dar porque é negativo. Portanto, D igual a 1 mais raiz de 17. Unidade é centímetro. A distância D é 1 mais raiz de 17 centímetros. E aí? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Essa questão já é mais puxada, né? Essa questão já é um pouquinho mais puxada. Gente, é o seguinte, vou encerrar essa aula, então. O pessoal tá... Olha lá, o pessoal achou bem difícil e tal. Sim, vai. Vamos ter gravação, fácil também. Vamos ter gravação.